Olá, meu amigo, tudo bem? Muito obrigado por assistir nosso programa Uma Palavra Clara, e estamos falando agora nessa série porque o nosso mundo é tão mau. Eu não quero e Deus não quer que os seus filhos, os filhos dele, andem desanimados, tristes, abatidos neste mundo. Deus não quer que você fique confuso porque o mundo está na situação que está. É importante que conheçamos a verdade. A Bíblia fala, João 8:32, vós conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E há muitas pessoas que gostam de falar esse versículo pensando que é falando sobre uma bênção. Deus vai me dar dinheiro, Ele vai me curar, Ele vai me dar isso, Ele vai me dar aquilo. Mas uma grande bênção de Deus é você conhecendo a verdade, que você sai da dúvida, da confusão, da doutrina ou a ideia ou a filosofia errada. E estamos vendo pela palavra de Deus por que o nosso mundo é tão mau. A primeira parte vimos como o mundo é mau porque o pecado entrou neste mundo. E não somente o pecado, mas o pecado trouxe todos os conhecidos, amigos e colegas dele. Sofrimento, injustiça, mentira, pecado, violência, tragédia. E o último seria a morte. Mas não somente isso, quando o pecado entrou e o coração do ser humano se tornou um coração pecaminoso, muitos homens vivem, eles andam, eles trabalham sendo homens maus, os ímpios. Jesus falou em João 3:19 que essa é a condenação, que a luz veio ao mundo e o homem amava mais as trevas do que a luz, porque as obras dele, do homem, são más. Em nosso mundo há sofrimento, há injustiça, há muitos que têm dinheiro, que são os governantes, os que têm poder e autoridade. Eles abusam, eles roubam, eles maltratam e descuidam dos seus deveres. Por quê? Porque são ímpios. Mas sabe uma coisa importante? É importante para eu não errar quando estou observando um mundo mau, um mundo pecaminoso, um mundo onde existe sofrimento, injustiça e dores. E essa propensão é isso, que eu vejo o mundo na condição que é e eu digo, é por causa de fulano, é por causa de fulana, não é culpa desse partido político, não é culpa desse presidente, não é culpa daquele ladrão, não é culpa daquele famoso, não é culpa daquele empresário, não é culpa daquele rico, e sempre a culpa está lá fora. Mas sabe uma coisa, meu amigo? Uma grande razão porque a minha vida é difícil e porque o nosso mundo é tão mau, o problema está no espelho. Muitas vezes a vida é difícil e o mundo é mau pela minha culpa, pela minha desobediência, pelo meu ego, pela minha falsidade e hipocrisia, pela minha avareza e cobiça e concupiscência. Eu, muitas vezes, sou parte do problema e não da solução. Gálatas, vamos ler um versículo agora, Gálatas 6. Estamos falando porque o nosso mundo é tão mau pela nossa culpa. Gálatas 6, 7 e 8, a Bíblia diz, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne, se fará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Meu amigo, às vezes o mundo é mau, a vida é difícil por causa das minhas decisões e as coisas que eu semeava antes.
Eu não posso semear as coisas da carne, da concupiscência, da injustiça, da violência, do engano, da avareza. Eu não posso semear aquela semente corrupta e esperar uma ceifa prazerosa, que dura, que é agradável, que me trará paz e tranquilidade e amor e contentamento. Não funciona assim. Deus não se deixa escarnecer. Muitas vezes é pelas nossas decisões, pelas nossas ações que trazemos sofrimento maior às nossas vidas. Imagine, algum de vocês com certeza sofreram um assalto na sua vida. Eu, uma vez na minha vida, foi muitos anos atrás, mas uma vez eu fui assaltado e levaram meu dinheiro que eu tinha para o mês inteiro. Algum de vocês, com certeza, você sofreu um assalto na sua vida. Não é coisa gostosa. É triste. É justa. Nos incomoda muito e nos rouba de tranquilidade e paz naquele momento e por uns dias depois. Mas imagine o seguinte. Que louco seria você abrir o portão da sua casa ou o portão do apartamento e daí deixar a porta da sua casa aberta e anunciar para todo mundo, quem quiser pode entrar aqui, ver o que você quiser e pode me roubar. Leva as minhas coisas, por favor. Todo mundo, pastor, ninguém faz isso. Mas muitas vezes, pela nossa maneira de viver, é isso que fazemos. Vivemos de uma forma que dizemos ao pecado, ao diabo, ao mundo descrente e incrédulo, dizemos a eles, venha aqui, a minha vida está aberta, venha por favor, aproveita, tira minha paz, tira o meu prazer, tira a minha felicidade, toma todo o meu dinheiro. Bebida alcoólica, por favor, toma todo o meu dinheiro e tira a minha saúde e me deixa miserável, por favor. Vício, por favor, vem aqui. Droga, vem aqui. Álcool, vem aqui, por favor. Divida minha família. Destrói a minha família. Destrói a minha saúde. Destrói a minha paz. Tira o meu trabalho, o meu emprego de mim porque estou viciado numa bebida ou numa droga. Faz isso, por favor. Vem aqui. Me deixa miserável, jogado no chão. Não, isso não faz sentido. Nunca queremos fazer isso, mas isso é precisamente o que acontece muitas vezes pelas nossas decisões. Gostaria de compartilhar um exemplo da Bíblia. De um homem que começou bem. Infelizmente, pelas decisões. Pelo que ele amava mais e procurava mais na vida, pelas prioridades e a soberba que ele tinha, ele perdeu tudo. Primeiro rei de Israel, o rei Saul. Aquele rei começou bem. O profeta, o homem de Deus procurava ele até encontrar, e ele diz, Deus escolheu você ser o rei. E ele recebeu uma oportunidade que Moisés não recebeu, que Josué não recebeu, Abraão, Isaac, Jacó, nenhum deles. O primeiro líder humano que ia ser colocado como rei da nação era Saul. Que privilégio! E Samuel, o profeta, o animava, busque a Deus, obedece a Deus, honra a Deus. Ele tinha pessoa ao lado dele animando e orientando a ele. Mas em 1 Samuel capítulo 13, houve uma prova. Primeiro instante, primeira oportunidade que ele tinha para revelar o que estava no coração. Naquele momento ele estava ao ponto de ter uma batalha com os filisteus. Era combinado entre Saul e Samuel que Samuel ia chegar no momento. E depois que ele não chegou na hora combinada, que ele se atrasou e Saul não sabia por quê, que Saul quebrou a lei de Deus. Ele tomou o holocausto, ele tomou o animal e ofereceu sacrifícios a Deus. Que isso foi proibido pela lei de Deus.
Ele não era profeta. Ele não era o juiz como Samuel. Ele era o rei. Era para ele esperar. E quando Samuel chegava, ele disse: por que você fez isso? E ele inventou, ele mentiu, ele não se arrependeu. E disse: mas, bom, eu pensava, e se eu morresse hoje? Se na batalha contra eles eu perco a minha vida e eu não oferecer nada, eu quero estar bem com Deus. Então, eu me esforcei, eu me obriguei, mas Samuel não queria. Foi basicamente contra a minha vontade, eu senti obrigado a fazer. Mentira. E Deus sabia disso. E Deus disse: não. E Samuel falou para ele: Deus queria estabelecer o teu trono. E agora não. 2 capítulos depois, 1 Samuel 15, Deus enviou o rei junto com os soldados a batalhar, a guerrear contra Amaleque, um inimigo de antiguidade do povo de Israel, que atormentaram eles quando eles atravessaram o deserto por todos aqueles 40 anos. E Deus prometeu que um dia ele ia destruir a nação de Amaleque. E quando chegou o reino de Saul, Deus disse: agora é tempo, eu vou usar o meu servo. E é para você destruir todos eles. Não deixe nenhum deles vivo. Nenhum. Agora é para você cumprir a minha promessa. O meu julgamento. Você é o instrumento que eu vou usar. Mas quando Saul chegou, eles guerrearam, eles ganharam uma batalha. Mas eles viram tantas ovelhas, e o gado, e a joiaria, e o ouro e prata. E ele depois pensando: se eu não mato esse rei, e se eu levo ele para minha corte aí, o palácio, e ele seria um servo, isso mostra para todos que eu sou mais forte, eu sou potente, eu sou quem ganhou, eu sou vencedor. E a soberba começou, a avareza começou, o desejo carnal se inflamando. Acabou Saul e o povo quebrando a lei de Deus, desonrando o que Deus mandou eles fazer e desobedecendo. E daí Samuel chegou para ele e disse: o que vocês fizeram? E Saul disse: já fizemos o que o Senhor nos mandou, já cumprimos o comando do Senhor, já cumprimos, já está tudo feito, como Ele nos ordenou. E Samuel disse: você matou todos? Sim, todos. Então por que estou ouvindo ovelhas? Por que posso ouvir os animais? Bom, mas isso é para os sacrifícios. Deus não pediu sacrifício. Deus pediu a vocês destruir aquele povo conforme a palavra do Senhor. Não, mas o povo queria trazer holocaustos e sacrifícios a Deus. Foi o povo que me obrigou. Saul sempre tinha uma desculpa e nunca tomou responsabilidade. E aquele dia, Deus, através do profeta, falou: o reino Deus já tirou da sua mão e deu a um melhor que você, mais obediente que você, mais justo, mais humilde, mais honesto, que teme a Deus. E aquele dia, Saul perdeu o reino. Ele ficou por anos procurando matar Davi. Por quê? Porque ele sabia: Deus escolheu Davi. E eu não quero perder o meu reino. Ele começou a maltratar a própria família dele. Uma vez ele tentou matar o seu próprio filho, porque o filho apoiava a Davi e defendeu Davi. Ele ficou um rei miserável, sempre ou caçando
atrás de Davi, ou tentando lutar contra os filisteus, sempre com problemas políticos, com problemas na família, nunca com paz, sempre cheio de dificuldades, até chegou o final da vida dele. E ele buscava uma resposta de Deus, e Deus não respondeu nada. Ele queria uma resposta, não poderia encontrar. Ele procurou uma bruxa para chamar Samuel dos mortos para responder a ele. E quando Samuel apareceu, ele disse: por que você me perturbou? Por que você está me incomodando? O que você quer? Pois eu invocava o Senhor e buscava uma resposta, mas Deus não me responde. Ele disse: pois claro, eu te falei que Deus tinha escolhido a outro porque você desobedeceu a Deus. Era para Saul ser um homem humilde, temente a Deus, obediente a Deus em tudo. Mas ele desobedeceu, não tomou a responsabilidade, sempre culpou os outros. E assim, Deus falava: o que você semeou, você vai ceifar. E na verdade, quando lemos a Bíblia, o reino todo de Saul era perturbado. Um homem miserável, sem paz, sem amor, sem harmonia, ali no governo, na família, em todo. Por quê? Pela própria desobediência dele. A vida de Saul era difícil. Você poderia dizer que Saul falava ou falasse em uma forma como nós. Esse mundo é tão mau, essa vida é tão difícil. Mas Saul, quem tem culpa disso? Deus queria te abençoar. Deus queria te engrandecer. Deus queria estabelecer o teu trono. Deus queria entregar a vitória sobre os seus inimigos, as outras nações, na sua mão. Por que ele não fez? Pela sua culpa. Foi a sua culpa, Saul. Para nós, seria muito bom reconhecer quem causou muita da nossa dificuldade em nossa vida. Não, é presidente fulano. Presidente fulano não me obrigou a pecar contra Deus. Presidente fulano não me obrigou a desonrar a Deus. Empresário fulano, empresária fulana não me obrigaram a pecar, desobedecer, desviar, seguir as concupiscências da minha carne. Ninguém me obrigou a fazer isso. Muitas vezes, a razão porque a vida é difícil, a razão fica comigo. Eu sou a razão. Pastor, mas então o que podemos fazer? O livro de Isaías tem um conselho, um apelo muito lindo no primeiro capítulo de Isaías. Eu gostaria de ler para vocês, porque essa é uma coisa que Deus fala a todos. Vinde então, versículo 18, e raciocinemos juntos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Deus chama o pecador e diz: vem. Porque Deus um dia ele ia enviar o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, Deus encarnado. E ele, sendo Deus encarnado, ia viver sem pecado. E um dia ele ia subir aquele monte de Calvário. E ele ia morrer em nosso lugar. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. A resposta não é ficar ali no chão chorando, reclamando. A resposta não é evitar o assunto. A resposta é: vinde. Vinde a Jesus. Permite que Ele te salve e te liberta da escravidão ao pecado. Romanos 6 diz assim, versículo 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre
vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A Bíblia diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, pois é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Deus oferece perdão ao pecador. Deus oferece de nos vivificar, nós que somos mortos em nossas ofensas e pecados. Deus nos transforma pela graça e misericórdia dele. Ele, aquela vida que está manchada pelo pecado, a injustiça, a maldade, Deus pode limpar e purificar. E ele oferece isso gratuitamente. Não por uma igreja, não por uma religião, não por boas obras, não por um ritual religioso ou espiritual. Ele oferece gratuitamente a quem quiser. A Bíblia diz, se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. A Bíblia promete, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus espera até o pecador reconheça sua necessidade. E se clamamos a Ele e colocamos a nossa fé 100% nele para ser perdoados e purificados, Deus nos perdoa gratuitamente pela misericórdia, amor e graça dele. Pastor, o mundo é tão difícil. Sim, e muitas vezes nós contribuímos. Mas Deus espera até corremos até Ele, confessamos, pedimos perdão e Ele nos perdoa. Você pode ser perdoada, purificado de todos os teus pecados. Você não quer ter uma vida restaurada por Deus? Você não quer ter a sua vida transformada pela graça dele? Venha a Ele. Seja parte da solução de como ajudar e melhorar o nosso mundo. Não continue sendo parte do problema. Qualquer pergunta ou dúvida, entre em contato conosco, por favor. Seria nosso prazer de compartilhar como é possível obter certeza de vida eterna, salvação, perdão, limpeza, purificação. Obrigado pelo tempo. Deus os abençoe. Até o próximo.